É o aniversário da Lily e a Leia se ofereceu para presenteá-la com um dia de spa. Elas chegaram ao maravilhoso Pink Lotus Boutique Spa para o dia de princesa e foram encaminhadas para salas diferentes. Uma das mulheres recebeu uma mensagem de texto em seu telefone dizendo: "Tenha cuidado." Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar qual amiga está em perigo? É a Lily. A bebida na bandeja do garçom está definitivamente envenenada. Ela deve sair desse lugar o mais rápido possível. O Jonas se acordou em uma linha do tempo diferente. Normalmente, ele era um aluno nota 10, mas nessa realidade, ele era um aluno muito ruim. Seu professor o colocou em detenção para ver se suas notas melhorariam. Durante a detenção, ele teve que resolver alguns enigmas. Para cada enigma resolvido, ele ganhava pontos que o ajudariam a aumentar sua nota. Sua primeira tarefa foi encontrar a diferença entre duas imagens, mas ele tinha apenas alguns segundos. Você consegue ajudá-lo? Isso mesmo, a imagem da direita não tem rabiscos no papel. Para o próximo desafio, o Jonas teve que identificar a diferença entre esses dois coelhos dirigindo uma motocicleta. Não faça muitas perguntas, apenas o ajude. Sim, a diferença está no capacete. Dalana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela some. Ninguém consegue encontrá-la. Sua mãe liga para a polícia e pede que investiguem o crime. E eles chegam a 3 suspeitas. Todas elas são nadadoras. A Hannah diz que não fala com a Dalana desde o último treino. A Antônia explica que convidou a Dalana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava arrumando o cabelo para a competição. E a Melanie diz que conversou com a Dalana na noite anterior, que ele disse que estava se sentindo ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Quem? Definitivamente é a Antônia. Não faz sentido uma nadadora arrumar o cabelo antes de uma competição de natação. Ele ficará molhado de qualquer maneira. Daniel é um marinheiro em um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão pediu que ele fosse ao convés mais baixo do navio buscar alguns suprimentos. Mas quando o homem estava descendo a escada, ela se quebrou e ele caiu. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair. E, não, a situação era pior do que ele pensava. Havia um buraco no casco do navio e a água estava começando a encher os convéses inferiores. Dê uma olhada ao redor. Há algo que o Daniel possa usar para se salvar? Sim, ele pode colocar um colete salva-vidas e esperar que a água encha o convés inferior. Ele simplesmente flutuará para cima e poderá subir as escadas novamente. E quero dizer, se o navio não se transformar em um Titanic, certo? Você decidiu que precisava sair em uma aventura, então arrumou sua mochila e foi caminhar pela trilha dos Apalaches. O problema é que, como essa era sua primeira caminhada, seu planejamento foi ruim. Sua água durou apenas um dia e você precisava reabastecer. Há 4 fontes de água diante de você: uma lagoa, um lago, um cacto suculento e um riacho. De onde você deve beber água? A maioria dos cactos é tóxica, portanto você deve ficar longe deles. As águas da lagoa e do lago são águas estagnadas, o que significa que podem estar cheias de coisas que não são boas para você. Portanto, resta a água do riacho. Está ficando tarde e você percebe que está perdido no meio da floresta. O GPS do seu telefone não está funcionando e você vê um cruzamento à sua frente. Você pode escolher entre 4 caminhos que levam ao norte, sul, oeste ou leste. O caminho que vai para o norte te levará para um buraco negro. A estrada que vai para o sul passa por um lago cheio de enormes tubarões-baleia. A que vai para o leste passa por um buraco do tamanho de uma cratera. E a que vai para o oeste te levará a uma montanha altíssima que é impossível escalar. Qual caminho você escolherá?
Você deve ir para o sul. Os tubarões-baleia não representam uma ameaça para as pessoas e provavelmente não é verdade que eles existam dentro desse lago. Eu quero dizer, eles são criaturas marinhas. Um velho rei não tinha sucessores para o trono, mas ele precisava de um, então ordenou que os jovens mais inteligentes do reino se juntassem no palácio. Ele deu um ovo a cada um, depois disse que quem cuidasse melhor do ovo e conseguisse trazer uma linda ave para o reino seria o próximo rei ou rainha. 6 meses depois, os jovens voltaram com lindas aves de diferentes tipos. Só uma menina, a Jade, é que veio de mãos vazias. Ela disse que não havia conseguido fazer aquilo. E, surpreendentemente, o rei anunciou que ela seria a próxima rainha. Como você explica isso? O rei deu a cada um uma simples pedra em vez de um ovo de verdade. Ou seja, ninguém conseguiria criar uma ave dali. Mas todos trapacearam, menos a Jade. E assim, o rei percebeu que ela era a única pessoa que se tornaria uma rainha bondosa e justa. A Ariana queria ganhar um dinheirinho, e então começou a trabalhar em uma livraria. No fim de seu primeiro dia de trabalho, ela percebeu que um livro de uma coleção estava faltando. Não havia registro algum da venda dele, então certamente a obra havia sido roubada. Ariana era uma jovem honesta, então chamou o gerente e confessou não ter visto o furto. Mas o gerente deu uma risada e disse que não estava faltando livro algum. Dê mais uma olhada na prateleira e tente descobrir o porquê. A coleção tem apenas 8 livros. O 9º livro é, na verdade, o livro número 6, só que está virado de cabeça para baixo e no lugar errado. A Marta tem 4 filhas, Rosa, Beth, Carla e Daniela. Elas são quadrigêmeas idênticas. Um dia, a mulher pediu à professora das meninas para deixar a Rosa ir para casa após a primeira aula, pois tinha uma consulta médica. A professora não sabia diferenciar as irmãs e as meninas queriam se divertir, então elas deram algumas dicas à professora. 1. A Carla está em algum lugar no meio. 2. A Daniela está à esquerda da Beth e à direita da Rosa. 3. A Rosa está ao lado da Daniela. E aí, você consegue ajudar a professora a identificar todas as meninas e descobrir qual delas é a Rosa? Então, sabemos que a Carla está em algum lugar no meio, e como a Daniela tem alguém em cada lado seu, também está no meio. Se a Carla é a segunda, a Daniela só pode ser a terceira. E como a Daniela está à esquerda da Beth, a Beth deve ser a quarta, e a Rosa a primeira. Mas isso não pode ser verdade, pois a Rosa e a Daniela deveriam estar uma ao lado da outra. No entanto, se trocarmos a Carla e a Daniela de lugar, a Daniela ficará pertinho da Rosa, mas ainda à esquerda da Beth. Isso quer dizer que a ordem certa é Rosa, Daniela, Carla e Beth. A Rosa é a primeira da fila. A amiga da Joana ligou para dizer que viu um dos filhos dela em uma festa, mas ela não sabia dizer qual deles exatamente. A dona Joana nunca deixava seus filhos frequentarem festas, então perguntou se algum deles havia ido lá. Os meninos, claro, negaram ter desobedecido às ordens da mãe. O Marcos disse que estava estudando naquela noite. O Jonas disse que estava tocando piano. E o Hélio disse que estava jogando no computador. Você consegue descobrir qual deles estava mentindo? O Hélio. Veja, ele tem uma marca de batom no colarinho da camisa. Uma empresa estava contratando um novo gerente. Eles queriam uma pessoa que pudesse se comprometer totalmente, então estavam em busca de um profissional que não tivesse família. O Bin e o Jota foram à entrevista. Os dois disseram que não tinham filhos e que não tinham planos de ter tão cedo. O Jota tinha um currículo impecável, mas a empresa preferiu contratar o Bin, embora ele não fosse tão bom quanto o Jota. Por que será? Antes da entrevista, o Jota teve que levar sua filha adolescente à aula de balé. Depois disso, ele trouxe por engano a mochila rosa da filha consigo. O especialista em RH percebeu isso e deduziu que o Jota tinha uma filha. Em dezembro, todos os alunos tiveram que fazer uma prova final de matemática. O professor olhou para eles e suspeitou de que um deles iria colar. Quem? E como o homem descobriu isso?
só pode ser a garota. Em dezembro faz um calor daqueles e todos usam camisetas e shorts, mas ela está usando um suéter pesado e botas de cano longo, então só pode estar escondendo alguma coisa. O Jorge e o Carlos estão preparando o jantar para hoje à noite. Você sabe dizer qual deles está fazendo alguma coisa errada? O Carlos. Veja só, ele confundiu as embalagens e está usando veneno de rato para temperar a salada em vez de óleo. Acho que não vou comer salada hoje. O Luiz e o Orlando estão acampando em uma floresta. De repente, eles viram um urso perto da barraca deles. O Luiz decidiu sair correndo, mas o Orlando congelou e ficou quietinho, sem mexer um só músculo. Quem está em perigo? O Luiz. O urso provavelmente começará a persegui-lo e o animal certamente será mais rápido. Se algum dia você passar por uma situação semelhante, o melhor é ficar calmo. Ande lentamente para trás, mantendo contato visual com o animal. A Michelle e a Elisa estavam se divertindo ao ar livre quando uma tempestade caiu. A Michelle se escondeu dentro do carro, que estava no meio da praia, e a Elisa continuou nadando para longe da praia. Quem não está agindo com sabedoria? A Elisa. Ela deveria sair imediatamente da água e entrar no carro como a Michelle fez. É perigoso tocar na água durante uma tempestade. Você tem 5 lápis. O verde, o azul e o laranja são curtos. Os lápis vermelho e amarelo são longos. Você precisa organizá-los em uma ordem especial. Lápis longos ficam próximos uns dos outros. O lápis verde fica entre o lápis laranja e o vermelho. O lápis nas bordas são de tamanhos diferentes. O quarto lápis é curto. A ordem correta é amarelo, vermelho, verde, laranja e azul. Você trabalha em um supermercado e precisa organizar 3 caixas da mais leve à mais pesada. Você sabe que a caixa amarela é mais pesada que a preta. 2 caixas pretas têm o mesmo peso que as caixas amarela e rosa juntas. Ok, esse aqui é bem simples. Primeiro vai a caixa rosa, a mais leve. Aí você precisa colocar a caixa preta e depois a amarela, que é a mais pesada. Ei, você tem que fazer coisas estranhas no trabalho. O detetive Heitor seguia um criminoso. Infelizmente ele não sabia como era o rosto dele, pois o criminoso sempre usava um capuz e grandes óculos escuros. O detetive sabia que ele estava escondido em uma das 3 casas da rua do mercado. Quando o Heitor chegou à primeira casa e bateu na porta, um homem abriu a porta e disse que morava sozinho. Ele também disse que não saía de casa há vários dias e alegou que não sabia nada sobre o criminoso. O detetive inspecionou a casa e imediatamente notou que o homem estava mentindo. Como? Há um guarda-chuva escondido atrás do sofá. O guarda-chuva está molhado e há uma pequena poça no chão. Este homem é o criminoso, ou está tentando esconder um. O Mike estava voltando para casa, em Chicago, no inverno, quando começou uma nevasca. O tempo estava péssimo e o Mike achou que seria mais seguro passar a noite em um hotel e esperar até que parasse de nevar. O hotel era um pouco estranho, mas como era por apenas uma noite, o Mike achou que estava tudo bem. Na manhã seguinte, ao fazer o check-out e dirigir-se ao carro, ele descobriu que havia algo errado e chamou a polícia. Qual era o problema? O carro estava coberto de neve, e tudo bem, pois nevou a noite toda, mas o para-brisa está limpo, o que significa que alguém deve ter saído com o carro dele. O Silvio pegou um muffin muito bom no café e o colocou em sua mesa de escritório. Ele queria guardar para mais tarde e comê-lo no intervalo do café. Mas quando voltou da reunião, viu que alguém havia comido seu muffin. Apenas 3 pessoas poderiam ter feito isso. E apenas uma pessoa está dizendo a verdade. O Joelton diz que foi o Adriano. O Adriano
diz que não comeu nada. O Tiago diz que ele também não comeu nada. Quem comeu o muffin? Foi o Tiago. Apenas uma pessoa está dizendo a verdade, e é o Adriano. Se o Joelton ou o Tiago dissessem a verdade, teríamos duas pessoas dizendo a verdade, mas o Silvio sabia que apenas uma pessoa não estava mentindo. Um vampiro se mudou recentemente para uma cidade grande, onde ninguém o conhecia, para começar uma vida nova. Ainda assim, ele simplesmente não conseguiu evitar e começou a morder os moradores locais todas as noites. As pessoas ficaram com medo e pediram ao detetive Bruno para ajudá-las. Alguns dias depois, ele já tinha 3 suspeitos. Todos eles haviam se mudado recentemente para aquela cidade. O Bruno visitou todos os suspeitos e teve certeza de que encontrou o famoso vampiro. Quem é o vampiro? Bem, o homem à esquerda tem montes de alho na cozinha e os vampiros não suportam isso. O segundo suspeito tem muitos talheres de prata na cozinha e ele não se importa em comer com um garfo de prata. Nenhum vampiro pode fazer isso. O cara de moletom é um vampiro. Ei, parece que alguém vai ter que se mudar novamente. Um homem foi a uma loja de utensílios domésticos para comprar algo para o seu novo apartamento. Se ele pegar um, pagará R$1. Se pegar 13, pagará R$2. Se pegar 138, ele pagará R$3. O que ele comprou? Os bens de que precisava eram os números para a porta do seu apartamento. Ele mora no apartamento 138, então comprou 3 números por R$1 cada. O rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha que fazer, então decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele resolveu fazer um desafio, e quem o acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer um que quisesse subir ao trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tiveram uma semana para fazê-lo. Este desafio parecia impossível, por isso apenas 5 pessoas decidiram participar e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa? Ele colocou um pepino bebê ainda broto na garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então ele teve tempo suficiente para vencer a competição. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, em 72 horas vai ser noite de novo. Você vê uma banheira cheia de água. Você tem uma colher, uma xícara e um balde. O que escolhe para esvaziar a banheira? Óbvio, abrir o ralo. A Alice se formou em matemática na universidade. Suas colegas de quarto queriam testar sua inteligência. Elas pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas às perguntas da prova da Alice em um dos envelopes. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita nele, os outros 2 falsas. A Alice não tinha permissão para abrir os envelopes e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas de prova aqui." A segunda era: "As respostas da prova estão aqui." E a terceira mensagem dizia: "As respostas da prova não estão no segundo envelope." Qual envelope a Alice deve escolher? O terceiro. Ele fala a verdade, o que significa que as respostas do exame estão no primeiro envelope. A Joana e o José estavam em lua de mel na França. No primeiro dia, fizeram um tour pela cidade de Paris e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel. Quando voltaram, alguém estava parado do lado de fora da porta, tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepcionista, mas o homem alegou que a Joana e o José deviam a ele algum dinheiro pelas viagens que fizeram nos últimos 4 dias. A recepcionista soube imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Era o primeiro dia do casal no hotel.
O Robson e a Ana estavam de férias. Um dia, a Ana lhe disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando Robson voltou à sala para pegar seu telefone, a Ana havia sumido. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Robson percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes em sua mesa e 2 travessas de frutas. Aparentemente, essas também seriam as últimas férias do Robson e da Ana juntos. O Gregório tinha a missão de tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele tentou sair de lá, mas em vão. Quando se segurou em uma pedra, ela cedeu e a água começou a derramar no interior. O poço estava enchendo rápido. O Gregório viu uma bola murcha, um barril vazio e um pedaço de tábua de madeira. O que ele deve usar para sair do poço? A bola murcha é muito pequena e tem uma fenda na lateral. A tábua de madeira não suportará seu peso. A melhor opção é o barril vazio. Ele manterá o Gregório à tona. O Paulo e a Pauline partiram para a lua de mel e pediram à vizinha que cuidasse da casa deles. Quando voltaram, a mulher descobriu que havia perdido todas as suas joias caras por causa de uma queda de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não foi roubada. A vizinha era uma pessoa honesta. As joias sumiram por acidente. O que aconteceu? A esposa escondeu suas joias no freezer em uma sacola com comida congelada. Após a queda de energia, toda a comida estragou. A bondosa vizinha decidiu ajudar e jogou fora toda a comida estragada, junto com as joias. Tem um barril de água no quintal. Você olha dentro e diz que está cheio acima da metade, mas seu amigo argumenta que está menos da metade. Como você pode descobrir quem está certo sem usar ferramentas de medição ou remover a água do barril? Incline o barril para que a água toque na borda. Se der para ver o fundo, é porque o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, o barril está cheio acima da metade. O Marcos, o Joel e o Bob trabalham como gerentes no mesmo escritório. Um dia, um deles foi despedido e outro foi promovido. O gerente restante quis se demitir em um primeiro momento, mas depois mudou de ideia. Você sabe que aquele que foi despedido é mais velho que os outros e é solteiro. O Joel é mais jovem do que o gerente que decidiu permanecer no trabalho e ele não conhece a esposa do Bob. Quem foi despedido? Não foi o Joel, porque ele é mais jovem do que o gerente que ficou. Também não é o Bob, porque ele é casado. Isso significa que o Marcos foi demitido, o Joel foi promovido e o Bob decidiu permanecer em seu cargo. Um homem rico, o Breno, tinha um vaso precioso de que gostava mais do que qualquer outra coisa. Um dia, o objeto sumiu. O cara ficou inconsolável. Uma hora depois de ter dado falta do vaso, ele recebeu uma mensagem. Se você não chegar aqui em até 10 minutos com 100 mil reais, seu vaso será quebrado. Havia uma foto anexada à mensagem e o Breno percebeu que ela tinha sido tirada em algum hotel. Naquela região, havia 3 deles, o Califórnia, o San Marco e o Savannah. Para onde o cara deve ir? O Breno deve ir correndo para o Hotel San Marco. Este é o único deles que tem 7 andares. A Amanda estava no meio de uma sala em chamas. A única janela de lá era pequena e muito alta, então não dava para alcançá-la. Não havia nada em que ela pudesse subir, nem corda alguma. Nada de porta também. E mesmo assim, em questão de segundos, a Amanda conseguiu sair de lá. Como isso foi possível? Não havia porta na sala, então a jovem simplesmente saiu correndo pela entrada. Uma mulher está sentada em sua sala em São Paulo, mas 4 horas depois ela sai de lá e está em Rio Branco, no Acre. Como ela conseguiu essa proeza? A mulher é uma piloto e a sala é a cabine do avião em que ela voa.
Uma noite, o Kleber invadiu uma casa rica. Ele sabia que o proprietário tinha acabado de comprar um diamante raro. O ladrão conseguiu passar por um dos sistemas de segurança mais complexos que já tinha visto. E lá estava ele, o diamante. Após pegar a pedra preciosa, o espertinho saiu da casa. Mas quando já estava do lado de fora do portão, 2 seguranças o pegaram. O cara tentou convencer os homens de que estava apenas passando em frente à casa, mas eles não caíram no papo dele. Então, revistaram o Kleber, mas não encontraram nada. Os seguranças ficaram intrigados e acharam que o ladrão havia engolido o diamante. Mas o raio-x também não mostrou nada estranho, então precisaram liberar o criminoso. Ele chegou em casa e poucos minutos depois o diamante estava em suas mãos. Como ele conseguiu roubar a joia? Quando Kleber invadiu a casa, não estava sozinho. Seu papagaio estava junto. Depois de pegar a pedra preciosa, ele a prendeu no pé da ave, que levou o diamante até sua casa. Apesar de jovem, o Paulo era um químico muito talentoso. Ele iria participar de uma conferência muito importante para apresentar seu trabalho mais recente. Mas pouco antes do evento, um colega invejoso o trancou dentro do laboratório. Não tinha como ele sair de lá sozinho. No meio da sala, havia um tubo de ensaio com um pouco de líquido roxo dentro e também um bilhete. Essa mistura explodirá daqui a 1 minuto. Você só tem uma chance de neutralizá-la usando um destes ingredientes. Se adicionar a substância certa, a reação irá parar. Aqui está a dica que você precisa para descobrir qual é o ingrediente correto. HIJKLMNO. Outra coisa, seus conhecimentos químicos não ajudam em nada aqui. Por sorte, o Paulo era um cara esperto e conseguiu descobrir o tal ingrediente antes de o tempo acabar. O que era? Há uma sequência de letras do H ao O. Isso quer dizer que o ingrediente necessário era H2O, que é a água. 2 vans idênticas estavam atravessando uma ponte quando ela quebrou. Os veículos caíram na água e começaram a afundar. Por sorte, os motoristas não se machucaram, mas tinham que encontrar uma forma de subir até a superfície, e rápido, pois as vans estavam começando a se encher de água. Um dos homens começou a empurrar a porta do motorista, e o outro estava tentando abrir a porta de trás. Quem tem mais chances de sobreviver? O primeiro não conseguirá abrir a porta por causa da pressão da água, mas a de trás do segundo automóvel é de correr. Com um pouco de esforço, o segundo motorista conseguirá abri-la e escapar. Uma pessoa consegue cavar um buraco em um dia. Então, quanto tempo 2 pessoas levarão para cavar meio buraco? Essa coisa de meio buraco não existe. Observe estas imagens e tente descobrir qual espelho é mágico. É o da direita. Ele mostra um homem de bigode, mas na verdade o rosto dele está completamente barbeado. A Beth estava lanchando em sua cafeteria preferida quando vários policiais entraram. Eles estavam à procura de um criminoso que havia fugido da delegacia no dia anterior. A mulher começou a olhar ao redor, observando os clientes, e depois de um tempo, encontrou o criminoso mais rápido do que os tiras. Quem é ele? Veja só o barista, ele está usando algemas. O Daniel queria ir para o litoral com seus amigos nas férias escolares, mas seu pai o lembrou que ele havia prometido ajudar na loja da família. Quando o homem viu o quão chateado o rapaz ficou, propôs um acordo. O Daniel tinha que resolver vários enigmas. Se conseguisse, estaria livre para viajar e se divertir com sua turma. Então, nossos clientes sempre nos pedem para lhes vender uma coisa que é cheia de furos, mas que mesmo assim segura a água. O que é isso? Após um bom tempo, o Daniel disse a resposta certa. Que coisa misteriosa é essa? É uma esponja. O pai dele continuou. Estou pensando em usar um novo método para colocar preço em nossos produtos. As meias vão custar R$20. Uma gravata custará 28. Você terá que pagar R$20 por um suéter.
Um sobretudo custará 36. Com base nesse método, quanto custará uma camiseta? E aí, sabe responder essa? O Daniel ficou confuso no começo, mas depois se deu conta de que a resposta certa era R$ 32. Seu pai pretendia cobrar R$ 4 por cada letra que havia no nome do produto. Você está indo muito bem, disse o pai do garoto. Por isso, vou lhe dar só mais um enigma. Se conseguir decifrá-lo, poderá descansar nas férias. 81 vezes 9 igual a 801. Essa equação não está certa. O que você pode fazer para torná-la verdadeira? O Daniel ficou um tempão matutando esse enigma. E você, consegue resolver mais rápido que ele? Tudo que o Daniel precisa fazer é virar a equação de cabeça para baixo. Ainda bem que ele conseguiu matar essa charada. Então, ficou assim, 108 igual a 6 vezes 18. Observe estas duas mulheres indo para uma ópera. Qual delas é modelo de uma marca popular? As duas estão usando bolsas Louis Vuitton, mas olhe só para os logos. O da direita está errado, então a bolsa deve ser falsa. Isso significa que a mulher da esquerda é a cara da marca. Duas famílias vão fazer uma viagem de férias. Qual dos casais tem uma filha? Observe as malas deles. O casal da esquerda tem 2 malas, mas o da direita 3. Essa mala a mais deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual? A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, a Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente, tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. 3 dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista, coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico, então a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O 9º elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois temos o 8º elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o 11º é o sódio, representado por Na. Então, o nome da filha é Fiona, e essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com 3 meninas, a Ana, a Kátia e a Selma. 2 delas são suas sobrinhas e a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis. Então, os olhos da filha deles só pode ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. 3 jovens, a Sandra, a Regina e a Teresa, foram a uma festa particular dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, 2 delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é de fato uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce & Gabbana da Regina e da Teresa estão errados. Então, elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la.
Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha 3 irmãos e uma sobrinha. O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas 2 palavras, 3 e 6. Ajude o Gabriel a adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A terceira é Mi e a sexta é Lá. Se juntarmos as duas, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro! Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola. 4 amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. A Ariana disse que foi com sua família para a Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram 2 meses na Venezuela. O João falou que foi a Nárnia. E a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? É o João. Nárnia é um lugar fictício. Ele provavelmente maratonou as séries todas no verão. Ao abrir os olhos, o Adão viu que estava em uma masmorra. E o pior, ele não se lembrava de como tinha ido parar ali. Mas isso não interessava. À sua frente havia 3 baús. Um estava cheio de moedas de ouro, o outro tinha moedas de prata e o terceiro estava repleto de diamantes. Ele poderia levar qualquer um dos baús. Porém, lá fora, há um vampiro à espera. O que o Adão deve fazer? Ele deve pegar o baú com as moedas de prata. Os vampiros têm medo desse material, então só assim o cara conseguirá sair ileso da masmorra. A Carmen ligou para a polícia dizendo que alguém havia arrombado sua casa e roubado o relógio de ouro do avô. O detetive Carlos assumiu o caso e interrogou a mulher. A Carmen disse que estava aspirando o chão do andar de cima quando ouviu um arranhão na porta, seguido de passos. Ela ficou com medo, então não desceu até o ladrão ir embora. Quando isso finalmente aconteceu, deu falta do relógio. O detetive Carlos se recusou a iniciar as investigações e disse que a mulher estava mentindo. Por quê? Ela disse que estava aspirando o chão quando ouviu o barulho. Isso seria impossível, pois o equipamento faz um barulhão danado. A Carmen não ouviria nada. A Tina e o Lucas eram namorados e moravam em Nova York. Ele havia mudado de emprego recentemente e precisou viajar a trabalho para a Índia. À tarde, a Tina ligou para saber como ele estava. O rapaz falou que estava almoçando e que teria uma reunião de negócio pouco depois. Uma semana depois, quando o Lucas voltou para casa, a Tina terminou tudo com ele e o botou para fora de casa. Por quê? Quando é tarde em Nova York, é noite na Índia. Mas o Lucas disse que estava almoçando e queria participar de uma reunião depois. As pessoas não fazem isso à noite. Ele mentiu e provavelmente nem esteve na Índia. A Laura estava jantando com seu namorado em um restaurante, mas o encontro deles não estava indo muito bem. Em determinado momento, os dois ficaram furiosos e começaram a discutir. De repente, o garçom se aproximou da mesa e entregou um pedaço de papel para Laura. Era um bilhete com o nome de uma comida escrito, mas ela não tinha pedido aquilo. O que será que ele queria dizer? O garçom estava preocupado com a segurança da Laura e então perguntou: "Você tá ok?" O Dennis chamou a polícia e disse que uma grande quantia em dinheiro havia desaparecido de seu quarto. Ele achava que um de seus vizinhos havia feito aquilo. A polícia foi até lá e interrogou a vizinhança inteira. A Débora, uma designer, disse o seguinte para os policiais: "Tive que finalizar um projeto importante, por isso passei a noite toda acordada. Quando enviei a versão final para o cliente de manhã, fui dormir e só acordei agora, quando vocês chegaram." O Arthur, que é garçom, falou:
Tive um dia longo hoje, pois um dos meus colegas adoeceu. Não vejo o Denis desde ontem. E o Nathan, que é veterinário, afirmou: acabei de voltar para casa. Um dos meus pacientes me ligou e disse que não estava se sentindo bem. Tive de correr para o hospital onde ele estava e ficar lá para ajudá-lo. Os policiais souberam na hora quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O Nathan roubou o dinheiro. Ele mentiu sobre a ligação do paciente. O cara é um veterinário, horas. Observe essas 3 garotas. Qual delas é a dona do gatinho? É a jovem loira. O felino rasgou a blusa dela. O que este enigma rebus significa? Quer dizer 1 em 1 milhão. A Susana trabalhava como enfermeira em um hospital. Um dia, ela entrou no quarto para aplicar injeções em 3 pacientes. Após a injeção, era proibido se levantar. E a Susana foi enfática, dizendo aos doentes para ficarem deitados. Mas quando voltou, percebeu que um deles havia desobedecido sua ordem enquanto estava fora. Qual deles? E como ela descobriu? É o cara da esquerda. O celular dele está carregando, mas a tomada está bem longe da maca dele. O João estava com fome, então pegou uma coisa, jogou a parte de fora no lixo e cozinhou a parte de dentro. Depois, comeu a parte de fora e jogou a parte de dentro no lixo. Que coisa é essa? Uma espiga de milho. O Josué contrabandeava objetos antigos dentro de seu país. Dessa vez, estava negociando um lindo vaso antigo. Rapidinho, encontrou uma pessoa interessada em comprá-lo. Como combinado, o Josué chegou ao parque e estava carregando uma bolsa com o vaso dentro. Ele a deixou sobre um banco e se escondeu atrás das árvores. Em menos de 1 minuto, um homem grandalhão se aproximou do banco, pegou a bolsa e foi embora. Quando Josué se aproximou do banco de novo, viu um bilhete. Nele havia um código: Choco Au Au. Qual é a palavra escondida? O Josué só precisou de alguns segundos para perceber que a palavra escrita no bilhete era chocolate. Mas o que o seu cliente queria dizer com aquilo? O cara olhou ao redor e viu um hotel de vários andares, parecido com uma torre. O nome era Hotel Chocolate. Então, partiu para lá. Ali, falou seu nome para a recepcionista e recebeu mais um bilhete. Havia apenas 3 letras escritas lá: F, B, D. Após pensar um pouco, o cara entendeu o recado e subiu para o quarto. Qual era o número do quarto? É o 624. F é a 6ª letra do alfabeto, B é a 2ª e D é a 4ª. O Josué chegou ao 6º andar e encontrou o quarto que estava procurando. A porta estava até aberta. Sobre uma mesa havia mais um bilhete, tomara que seja o último, e 3 imagens: uma lâmpada, uma garrafa d'água e uma chave. Perto da lâmpada tinha uma seta apontando para baixo. Perto da garrafa havia uma seta apontando para a esquerda. E perto da chave, uma seta apontando para cima. Cadê o dinheiro? Está debaixo da almofada, sobre a cama. Essa almofada está à esquerda da garrafa, mais baixa que a lâmpada e mais alta que a chave que está jogada no chão. A Emília foi à delegacia para registrar o roubo de seu anel de diamantes. Só eu, meu marido e o melhor amigo dele, o Luiz, sabíamos onde o anel ficava guardado. Meu marido está viajando ao trabalho há 3 semanas. Quando foi embora, o anel ainda estava na minha caixa de joias. Ou seja, só pode ter sido o Luiz que o roubou. O detetive Ricardo foi até a casa do tal Luiz. Não sei de anel nenhum e jamais faria uma coisa dessas com meu amigo. Mas aí, o detetive viu uma caixa de joias na prateleira acima da mesa. Posso dar uma olhada? Dentro, vi um anel de diamantes. Eu herdei este anel do meu avô. Ele o trouxe da Europa décadas atrás. Tenho até documentos que provam o que estou dizendo.
Quando o detetive Ricardo olhou os tais documentos, percebeu que o Luiz estava mentindo. Como ele descobriu? Veja só a data, é 30 de fevereiro. Os documentos são falsos. O Moreira tinha uma pequena empresa. Apenas 4 pessoas trabalhavam lá. Um dia, ele chegou ao escritório e não encontrou suas pantufas preferidas, que sempre usava para trabalhar. O homem procurou por toda parte e finalmente as encontrou na cobertura do edifício. E ficou furioso. Então, entrou no escritório e começou a interrogar seus funcionários. O Daniel disse: "Nem sei onde o senhor guarda suas pantufas." O André falou: "Morro de medo de altura, nunca subi lá." A Sandra garantiu: "Estou usando salto alto hoje, mal estou conseguindo andar com eles." E a Emily afirmou: "Respeito muito, senhor, nunca faria isso." Um dos funcionários está mentindo, mas qual deles? É o André. Ele disse que tem medo de altura, mas sobre sua mesa há uma foto na qual está saltando de paraquedas. Oh. O namorado da Melissa a pediu em casamento e a presenteou com um lindo anel de diamantes. A jovem ficou com medo de perder a joia, então a guardou dentro de uma caixinha e a colocou sobre sua penteadeira. Um dia, após um longo e exaustivo dia de trabalho, ela chegou em casa e foi direto para a cama. Quando acordou no dia seguinte, o anel tinha sumido. A Melissa ligou para a polícia, que interrogou 3 suspeitos: a colega de apartamento dela, seu melhor amigo e a vizinha, perguntando o que cada um havia feito na noite anterior. A Ellen, que morava com a Melissa havia 3 anos, disse que a amiga parecia mesmo estar muito cansada naquele dia. Então preparou um chá para a Melissa e viu que ela foi para a cama às 10 da noite. O Eric, o melhor amigo da Melissa, afirmou que foi visitá-la mais ou menos às 11h30 da noite. A jovem já estava dormindo, mas ele viu uma caixinha de joia aberta em cima da mesa. Ela estava vazia. O rapaz ficou intrigado, mas saiu imediatamente. A Brenda, a vizinha, falou que queria pegar um livro emprestado com a Melissa, mas quando telefonou, a jovem não atendeu. Então a Brenda resolveu não incomodá-la tão tarde da noite. A polícia soube na hora qual dessas pessoas estava mentindo. Quem? Foi o Eric. A pergunta era apenas o que ele tinha feito na noite passada. Mas o rapaz mencionou a caixa de joia. Então sabia que o anel tinha sumido porque o tinha pegado. Um grupo de amigos foi acampar. Eles encontraram um lindo lugar na floresta perto de um rio. O plano era passar uma semana lá. Mas no 3º dia, o Chris desapareceu. O resto do grupo se juntou perto da fogueira para tentar descobrir onde ele poderia estar. O Paulo disse: "Não tínhamos lenha suficiente, então entrei na floresta para buscar mais. Quando voltei, o Chris já não estava mais aqui." A Aline falou: "Eu estava no rio lavando minha camiseta que tinha manchado com ketchup na hora do almoço." E a Nancy afirmou: "Eu não estava me sentindo bem, então resolvi tirar um cochilo. Fui acordada por uma coruja." Um dos jovens está mentindo. Você sabe qual? A Nancy. As corujas dormem durante o dia. Isso significa que essa ave não poderia ter acordado a jovem. Alguém provocou um vazamento de gás no apartamento do Marcos. Por sorte, o homem percebeu e tratou logo de ligar para a polícia. Após revistar o imóvel, os policiais encontraram um relógio. O Marcos disse que não era dele. O detetive resolveu armar uma emboscada. O relógio parecia ser caro, então certamente o criminoso voltaria para pegá-lo. Mais ou menos à meia-noite, eles ouviram a chave virar na fechadura da porta e nisso um homem entrou. Ele estava segurando uma vela nas mãos. A princípio, o detetive quis prender o cara, mas depois de um tempo viu que aquela não era a pessoa que estavam procurando. Como ele descobriu isso? Independentemente do que aquele homem estava fazendo no apartamento de Marcos, ele não era responsável pelo vazamento de gás. O criminoso não entraria no apartamento segurando uma vela. Ele teria certeza de que o lugar ainda estava cheio de gás. A polícia descobriu que uma gangue estava planejando roubar um banco. Um agente disfarçado foi enviado para o restaurante onde os criminosos se reuniam todas as noites. Sua missão era prender um rastreador GPS minúsculo em um dos membros da gangue. Assim, a polícia saberia a localização deles e conseguiria impedi-los de roubar o banco. O chefe da gangue era o cérebro do grupo. Todos os demais só tinham músculos. O policial disfarçado devia tomar muito cuidado perto do líder, pois ele poderia ver o rastreador.
Quanto aos outros membros da gangue, nenhum notaria. Onde o agente deve colocar o rastreador? Na mochila do líder. Ele seria o único que conseguiria ver o dispositivo, mas não se estiver nas costas dele. A polícia recebeu um chamado da casa de um homem rico. Ele saiu para correr e não voltou mais. Quando vários policiais chegaram, interrogaram todas as pessoas da residência. Havia uma diarista, a esposa do milionário e o motorista. A diarista falou: "Quando o senhor Jonas saiu para correr, me pediu que preparasse seu café da manhã. Eu fui cuidar disso imediatamente, mas já se passaram 3 horas e ele ainda não voltou." A esposa estava preocupada também. "Eu o vi de manhã, mas ele estava com pressa. Nós apenas nos cumprimentamos e ele foi trabalhar." O motorista falou para a polícia que estava dentro do carro à espera do chefe e que ficou mexendo no celular. Qual dessas pessoas sabe alguma coisa sobre o sumiço do milionário? A diarista estava mentindo. Se ela tivesse mesmo cortado as maçãs para o café da manhã 3 horas atrás, elas já estariam marrons agora. A Shirley arranjou um emprego como assistente de vendas e ficou super feliz quando recebeu seu primeiro salário. No fim de semana, ela foi passear no parque e resolveu se presentear com um sorvete. Ela puxou o dinheiro do bolso, mas uma rajada de vento tirou as notas de suas mãos. A jovem até conseguiu pegá-las de volta, mas estava faltando uma nota de R$5. A Shirley deu uma olhada ao redor. Uma das pessoas havia pegado a cédula. Mas qual? O jovem de boné vermelho. A nota está embaixo do pé direito dele. Olhe para a imagem com atenção. Você pode dizer quem não ajudou a construir a casa do cachorro? Sim, é o homem da direita. Ele está segurando um tijolo, mas a casinha do cachorro é feita de madeira. A Sarah era uma guitarrista popular em uma banda de rock que na sexta-feira faria um show. Os companheiros de banda estavam esperando pela Sarah, mas a garota estava muito atrasada. Quando apareceu não era ela, mas sua irmã gêmea, a Alice, que tinha inveja da Sarah. Então ela trancou a irmã no quarto, pegou suas roupas e a guitarra e fingiu ser um membro da banda. Mas assim que os músicos viram a falsa Sarah, imediatamente souberam que aquela não era sua companheira de banda. Como eles souberam disso? Veja como são compridas as unhas da menina, mas é preciso ter unhas curtas para tocar guitarra. Um homem foi ao mercado de frutas para vender melancias. Depois de vender metade delas e mais a metade de uma, ele viu que havia ainda uma melancia sobrando. Quantas melancias ele levou para o mercado? Ele foi para lá com 3 melancias. A Selma correu para dentro da casa, extremamente preocupada. Vim assim que ouvi a notícia. Ela disse a um policial: "Eu estava na casa dos meus pais, em outra cidade. Eu saí há uma semana e iria ficar lá por pelo menos mais 10 dias. O que aconteceu com meu marido? Alguém bateu na cabeça do Roberto. Ele foi levado para um hospital, mas vai ficar bem. Estou interrogando os suspeitos." A secretária do Roberto disse: "Ele me enviou ao seu parceiro de negócios no início da manhã. Alguns documentos importantes precisavam de assinaturas. O cozinheiro falou: 'Não saí da cozinha hoje.' O Roberto queria que eu preparasse uma refeição para toda a família. A governanta afirmou: 'Não ouvi nada. Fiquei fazendo algumas tarefas domésticas o dia todo. Depois, fiquei tão cansada que decidi tirar um cochilo.' O detetive percebeu na hora quem era o culpado. E você, sabe quem foi?" Era o cozinheiro. A esposa do Roberto estava fora da cidade. Não havia necessidade de cozinhar muito o dia todo. A Olivia estava correndo uma maratona. Pouco antes da linha de chegada, ela deu o seu melhor e ultrapassou a pessoa que estava em segundo lugar. A mulher estava feliz, ela iria vencer, mas em alguns segundos ficou muito decepcionada. Por quê? A Olivia foi a segunda colocada. Ela foi mais rápida do que a pessoa em segundo lugar, não em primeiro.
Olhe para esta imagem com atenção. Você consegue adivinhar qual pessoa é um fantasma? Olhe para a mulher à direita. Ela não tem pernas e está apenas flutuando no ar. A Amanda amava muito os cães. Um dia ela estava caminhando no parque e viu um lindo corgi. O cachorro era amigável e a Amanda até acariciou o animal. Logo, o dono do animal apareceu e a garota perguntou quantos anos o cachorro tinha. Bom, em 2 anos a Luna terá o dobro da idade de 5 anos atrás. A Amanda acenou com a cabeça e continuou sua caminhada. E você? Entendeu a idade do cachorro? A Luna tem 12 anos. A Lisa trabalhava como professora assistente em uma faculdade. Naquele dia, ela teve que cuidar de um grupo de alunos que estava fazendo uma prova. A garota sabia que alguns deles iriam colar. E, de fato, logo após o início do exame, avistou uma pessoa que estava colando. Quem era? É o cara no fundo da sala de aula. Ele tem as respostas escritas em seu braço. O Joaquim acordou trancado em um porão. Ele não tem ideia de como isso aconteceu ou quem está por trás disso. Perto de sua cama, encontrou uma nota. 2 mais 2 igual a peixe. 3 mais 3 igual a 8. 7 mais 7 igual a triângulo. Explique isso e você estará livre. Você pode ajudar o Joaquim a sair do porão? Escreva o primeiro número normalmente e em cima dele o segundo número invertido e você terá um peixe, o número 8 e um triângulo. 2 guardas estavam olhando em direções diferentes. Era preciso ter certeza de que não havia perigo vindo do oeste. O outro estava voltado para o leste. A certa altura, um perguntou para o outro: "Por que você está sorrindo?" Mas como ele poderia saber que seu companheiro estava sorrindo? Os homens estavam realmente olhando em direções opostas, mas não estavam de costas um para o outro, e sim de frente. O Beto estava descendo as escadas quando escorregou e caiu. Quando voltou a si, descobriu que estava praticamente ileso, mas não conseguiu se lembrar de nada. De repente, 2 jovens entraram na casa. Elas pareciam exatamente iguais. Quando descobriram o que havia acontecido, cada uma delas começou a alegar que o Beto era seu marido. Você pode ajudá-lo a entender qual é a sua verdadeira esposa? É a Raquel. Ela tem uma tatuagem no mesmo braço da garota da foto do casamento. O Otávio estava navegando em seu iate quando uma tempestade começou. A embarcação afundou no meio do oceano. Depois de nadar por horas, ele finalmente chegou a uma ilha deserta e viu vários homens lá. Eles disseram que o manteriam trancado em uma das cavernas da ilha. O Otávio concordou, mas pediu que lhe concedessem um último desejo. Quando ele disse aos homens qual era esse desejo, eles o libertaram. Por quê? Ele disse: "Quero que o mais inteligente de vocês me tranque lá. Por sinal, você ganha pontos extras se perceber meu erro na descrição. Uma ilha com vários homens não está deserta." A Eva estava em sua festa de aniversário. Em determinado momento, ela percebeu que seu irmão gêmeo, o Nelson, foi para o quarto dele com uma garota. A Eva quis ver quem era, mas uma amiga a distraiu. Quando ela conseguiu se desvencilhar, o irmão já tinha voltado para a festa. A garota foi até o quarto e soube na hora quem seu irmão estava namorando. Qual destas jovens é a crush dele? A Eliana, a Joana ou a Isa? A Eliana não está usando o casaco dela. A Eva viu a peça no quarto do Nelson, pendurado na cadeira. Então, era provavelmente ela quem estava lá com o irmão. Era aniversário da Sandra também. Depois da festa, ela foi abrir os presentes que seus convidados haviam levado. Seu namorado, Mário, lhe comprou um lindo par de sapatos. Sua irmã, a Daphne, deu um par de brincos. E sua melhor amiga, a Ada, um cachecol. Todos os presentes eram maravilhosos.
Mas a Sandra pediu a uma dessas pessoas para trocar o presente. Quem errou na escolha? O Mário. Veja só, os sapatos são 2 pés esquerdos. A Gisele se perdeu em uma floresta. Após vagar durante horas a fio, finalmente encontrou a casa da bruxa. Ela afagou o gatinho e deu um petisco para ele. Em seguida, perguntou se a bruxa poderia ajudá-la de novo. Ela estava armando as coisas para pescar no dia seguinte. Mas tinha um problema. Sua vara de pesca tinha 4 metros de comprimento. E o carro, onde iria transportar suas coisas, só cabia coisas de até 3,5 metros. A bruxa não sabia o que fazer, então pediu a ajuda da Gisele. Se a garota conseguisse resolver aquele impasse, a bruxa a ajudaria a encontrar o caminho de casa. A Gisele descobriu uma forma de transportar a vara de pesca sem quebrá-la. O que ela sugeriu? A bruxa deve colocar a vara dentro de uma caixa de 1,5 metro por 3,5 metros. Diagonalmente, o equipamento de 4 metros caberá perfeitamente. E a caixa ainda se ajeitará dentro do carro, pois terá apenas 3,5 metros. O Wesley voltou do trabalho e deu uma olhada na caixinha de correios. Havia 2 revistas e uma carta ali. Era uma carta de amor, mas não estava assinada. Em vez do nome da pessoa, havia vários números na borda do papel. 1, 12, 9, 3 e 5. Você consegue adivinhar quem é a admiradora secreta do Wesley? Cada número indica a posição da letra no alfabeto. A primeira letra é a A. A de número 12 é a L. E a 9ª é a I. A terceira é a C. E a 5ª é a E. Ou seja, quem escreveu a carta para o Wesley foi a Alice. Era o primeiro dia de aula. A Lídia chegou na escola com seu celular novo, que ela, claro, mostrou para todos os seus amigos. Mas depois, a jovem foi ao banheiro e deixou o aparelho sobre sua mesa. Quando voltou, ele tinha sumido. A garota perguntou a todos da turma o que eles estavam fazendo enquanto ela estava no banheiro. A Cleo falou que estava conversando ao telefone com sua melhor amiga. O Carlos garantiu que não estava fazendo nada, só ouvindo música mesmo. E o João disse que estava terminando a lição de casa. Aquilo foi o suficiente para a Lídia saber quem tinha pegado seu celular. E aí, quem foi? O João disse que estava terminando a lição de casa, mas era o primeiro dia de aula, não havia lição nenhuma ainda. A Vivian e a Susana são influenciadoras digitais. Você sabe dizer qual delas provavelmente é mais rica? Preste atenção no número de seguidores que cada uma delas tem. Parece que a Susana tem mais, então ela certamente possui mais patrocinadores. A polícia está à procura do Alex há meses. A informação recebida é de que ele foi para Cuba. Pelo menos foi isso que disse para os amigos. Mas o cara foi encontrado por acaso na Noruega. Os policiais sabem que a namorada dele o ajuda, mas não fazem ideia de quem ela é. Eles perguntaram para os amigos do Alex com quem o rapaz está namorando, mas todos apontaram jovens diferentes. E todas as garotas negaram que são namoradas dele. Então, a polícia resolveu checar as mensagens que elas enviaram para ele. Analise cada uma e tente descobrir quem é a verdadeira namorada do criminoso. A namorada do Alex só pode ser a que sabe para onde ele está indo. Parece que todas as jovens mantêm contato com o rapaz, mas o floco de neve da mensagem da Layla parece suspeita. Você não manda um floco de neve para alguém que vai para Cuba. Então, a Layla deve ser a namorada e cúmplice do Alex.